Boa noite, eu sou o pastor Anderson Teixeira e é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Nosso entrevistado dessa noite, ele é palestrante, pastor, conhecido como pastor doidão ou pastor cheio de graça. Nós vamos conhecer um pouco da história de sucesso do pastor Cláudio Duarte. Pastor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Quero agradecer ao senhor, para mim é uma honra estar entrevistando o senhor. O prazer é meu, é uma satisfação poder estar aqui com todos aqueles que nos assistem aí. Tenho certeza que esse programa tem abençoado muita gente. Amém. Pastor, uma coisa muito interessante que o senhor deve saber, né, que as pessoas comentam, todo mundo vê o seu sucesso agora. Cláudio Duarte, conhecido no Brasil inteiro, até no mundo todo. Mas como que começou isso? Como que começou a atingir esse sucesso? Na verdade foi uma caminhada, um processo aí que levou mais ou menos 22 anos. Ok? Eu me converti em 1992 na Igreja Metodista Wesleyana e eu comecei a dar aula na escola bíblica dominical. E a classe foi crescendo e a igreja comprou um terreno e esse terreno era do outro lado da rua e o único espaço que tinha era um galinheiro velho. Então sobrou aquele espaço para nós fazermos a classe dos jovens. E eu fui para lá dar aula. Então eu tinha uma parede de alvenaria e 3 de tela. Era um galinheiro. Então eu tinha que atrair a atenção da juventude. E eu comecei a usar o humor para atrair a atenção deles, né, lecionando, usando o humor como didática. E dali as coisas foram dando certo, eu comecei a levar o humor para o púlpito e gradativamente as coisas foram acontecendo. E eu confesso que quando eu vim, já tinha tomado uma dimensão. Aí da juventude eu caminhei para os casais, dos casais para a liderança e as coisas foram tomando essa proporção. Não foi nada programado, pelo menos por mim, né? Mas acredito que já tinha sido programado por Deus. E no trabalho, antes de ser o seu pastor, o senhor é a mesma coisa no trabalho? Ou era a mesma coisa no trabalho? Essa pessoa alegre, espontânea, que faz todo mundo rir? Não, esse indivíduo cômico, bem-humorado e lúdico, ele apareceu na classe da escola dominical. Ele era alguém que eu não conhecia, por eu ter sido criado em lares diferentes, isso me deixou muito introvertido. Então eu tinha muita dificuldade de me expressar, porque por onde eu passei, se eu falasse algo de errado, se eu contrariasse alguém da família por onde eu passava, normalmente as pessoas acabavam me descartando. Então por isso eu evitava muito falar. Olha só, Então quando eu me converti, eu tinha muita dificuldade de me expressar. Mas na escola dominical isso acabou sumindo e apareceu esse camarada divertido aí, né? E essa conversão foi meio na dor ou pelo amor mesmo? Foi meio na dor. Eu namorava uma moça que era desviada e ela tinha alguns problemas. E aí, mediante a esses problemas, né, emocionais, a gente acabou procurando uma igreja e ali eu me converti, ela se reconciliou e aí nós nos casamos e continuamos aí a nossa história. Uma coisa que eu tenho curiosidade, isso eu acho que até é particular, o senhor já foi confrontado por outros pastores por esse jeito seu extrovertido de ser? Sim, lógico. E é uma coisa perfeitamente aceitável e comum, porque nós, pelo menos anteriormente, eu não via com tanta veemência alguém usando humor para falar de Deus. Então a religiosidade nos fez pensar que Deus é um velhinho muito aborrecido, que está esperando uma boa oportunidade de colocar a gente no inferno. Então quando alguém vem trazendo uma mensagem, né, de um Deus bem-humorado, de um Deus que não manda ninguém para o inferno, muito pelo contrário, né, seu objetivo é apenas tirar, quem nos colocou lá foi Adão, e as pessoas tinham e têm ainda muita dificuldade. Hoje menos porque contra fatos não há argumentos. Exatamente. Mas elas ainda enfrentam e eu tenho que ser maduro para entender que vai levar muito tempo para as pessoas aceitar um evangelho que venha com humor. É porque é inevitável, né? As pessoas, com certeza, vê seu testemunho, vê a forma de você pregar nas igrejas, você tem atingido públicos que
a maioria dos pastores não atinge. Sim, é quando as pessoas vão estudar a Bíblia, elas descobrem que Mateus escreve para um público, Marcos para outro, Lucas para outro, né? João para outro. Então, o que acontece? Um pastor prega para um público, o outro para o outro, o outro para o outro, só que eles não aceitam na minha vez, justamente na minha vez. Eles aceitam o Mateus, o Marcos, o Lucas, mas o Cláudio está difícil de aceitar. Não sai daí, voltamos já já, só para um breve intervalo. Estamos de volta, conhecendo um pouco da história de sucesso com Deus do pastor Cláudio Duarte. Pastor Cláudio, uma coisa que eu aprecio muito no senhor é a sinceridade. Mesmo assim, tem coisas que o senhor fala que para algumas pessoas espantam, mas que a maioria não tem coragem de falar. E uma coisa que a gente vê muito o senhor falar espontaneamente é: cuide-se para que não caia. Perante esse sucesso todo, sou, né, super conhecido, e com certeza o senhor é assediado por mulheres, por outras coisas também. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor vê o sucesso para o senhor isso? Que não, né, o senhor não imaginava chegar onde o senhor chegou. E como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor lidar com isso? Por incrível que pareça, eu não sofro assédio feminino. Eu nunca fui assediado por mulher nenhuma. É mesmo? Sim. Talvez por causa da sinceridade que eu trato, e isso talvez as intimida. Eu acho que elas conseguem enxergar que eu não uso máscaras. Então, se elas se manifestarem por qualquer coisa, eu sou capaz de usar o que elas fizeram no púlpito para falar sobre a tentação que ela me causou. Então, elas sempre se mantêm muito na defensiva, porque mulher é muito sensível e ela consegue observar se por detrás do meu discurso não há um olhar malicioso, uma coisa tendenciosa. Então, quando elas me veem falar, elas sabem que eu não estou brincando, certo? Elas sabem que eu estou falando sério, então eu nunca tive nenhuma insinuação. Já tive mulheres que me abraçou de forma... Uma vez uma mulher me abraçou e deu um beijo no meu pescoço, na frente dos outros. E eu falei para ela: querida, você não está pura não, hein? Tem alguém dentro de tu querendo me perturbar. Falei na frente de todo mundo, e as outras mulheres: é isso mesmo, pastor. Tal. E ela foi embora toda sem graça. Então eu nunca tive problema com isso não. Confesso que tenho as minhas tentações, como todos, minhas dificuldades, mas as coisas que mais derrubam pastores normalmente são mulheres, poder e dinheiro. E nenhuma das três me encanta. Mulher porque eu já tenho uma para me encantar, certo? Dinheiro porque eu já tenho o suficiente para sobreviver. E poder porque eu não tenho, certo? Acho que um dia, se eu tiver poder, é só quando eu chegar no céu, se lá eu precisar de algum. Ô pastor, mas as pessoas que não te conhecem, amigos meus, por exemplo, né? Quando eu tive o prazer de ir na casa do senhor e conhecer, e assim, eles falam assim: mas ele é o mesmo no púlpito e fora do púlpito? Como é que ele é? Ele é na igreja, é uma coisa? Assim, é o mesmo homem. E a gente vê tantas pessoas, o senhor fala muito isso, um homem ser uma coisa dentro de casa e fora de casa ele é outra. O que o senhor tem, né? O senhor tem essa vasta experiência aí como pastor, como é que o senhor vê isso? Eu acho o seguinte: eu aprendi que eu ia viver com Jesus. Uma vida com Cristo é uma vida que não me deixa margem para usar máscaras, porque eu estou vivendo com Ele, então não me cabe usar máscaras, sabe? Então eu não preciso delas, ok? Eu sou alguém que enfrento minhas debilidades de uma forma muito honesta. Então eu sou um camarada que eu tenho vontade de ver pornografia, eu gosto de olhar uma mulher sensual passando na rua, eu gosto de um montão de coisa. Entendeu? Eu já tive vontade de jogar um jogo de azar, eu já tive vontade, porque eu sou homem, só que eu sei que as minhas vontades, elas esbarram no meu relacionamento com Deus. Então eu só mantenho essa questão de saber que eu não sou divino, eu sou humano e respeito a minha humanidade com minhas limitações. E é isso que todo mundo que te ouve falar, é a sinceridade, a sua sinceridade. E por você expor, porque muita gente esconde isso. Eles querem ser o perfeito, né? O pastor, pode ser quem quer ser um homem perfeito. E nós pastores não somos perfeitos. Sim, as pessoas normalmente vêm com um discurso de espiritualidade que normalmente às vezes não é o meu,
ok? Não que eu acho que... a Bíblia diz orar sem cessar e eu nunca vou falar contra a oração. A Bíblia me ensina tanta coisa que eu não tenho como contradizer. Só que às vezes eu vejo pessoas com discursos, certo? De orações, de jejum e de coisas que, na verdade, elas tentam com isso, algumas delas, ofuscar ou ludibriar, certo? O espectador. Exatamente. Para ofuscar suas mazelas. Eu não, eu sei o que é mazela, eu sei o que é virtude, e eu separo tudo, e quem olhar para mim vai ver minhas mazelas, vai ver minhas virtudes, e eu trato Sem isso máscara, né? sem máscaras. Nos aguarde mais um momento que voltaremos já já. Estamos de volta, contando um pouco da história de sucesso com Deus do pastor Cláudio Duarte. Pastor Cláudio, o senhor já deve saber que várias empresas estão usando vários vídeos do senhor como motivação. E isso, em todos os vídeos, o que eu tenho notado, que o senhor fala de Deus. No fundo, pode ter a brincadeira, tem a brincadeira toda, mas o que me deixa mais espantado é que as empresas que não são de crente, não são cristãs, ela deixa a mensagem toda do Senhor. Isso tem atingido várias pessoas. O senhor prega muito, o senhor é chamado para palestrar, não em igreja, mas em empresa? Sim, hoje o que acontece? Até para facilitar meu ministério, certo? Para gerenciar isso melhor, eu dividi mais ou menos o Cláudio Duarte meio que em produtos, ok? Hoje eu faço um stand-up que eu levo para teatros e vou levar o humor, ok? E levo um público que às vezes não iria à igreja. Algumas igrejas abrem o espaço para fazer o stand-up e eu faço uma comédia limpa, sem palavrões, sem essas coisas chulas. Eu fiz também o produto para a empresa, que é a mensagem motivacional, que chegou lá e as pessoas descobriram que se o indivíduo estiver bem em casa e em família, ele acaba rendendo mais, produzindo mais, sabendo trabalhar em equipe. Exatamente. E todas essas coisas. Eu criei um seminário chamado Cláudio Duarte para o Brasil e a pregação. Então isso me dá margem, por exemplo, de ter recursos financeiros que não precisam vir da igreja, ok? E então, eu confesso que eu fiquei surpreso de ver esse evangelho sem fronteiras. Um dia, alguém me disse que o diabo usava uma mensagem subliminar, ok? Que ele tentava entrar na nossa casa sem que nós sentíssemos. E eu descobri que se ele usava essa estratégia para atingir a minha casa, eu podia fazer o contrário. Eu podia usar a estratégia do subliminar e entrar na empresa, entrar no teatro, entrar no lado do ateu, entendeu? E conseguir falar de Deus para ele sem que ele sentisse. E é tão incrível isso, né? Eu que vivo no mundo corporativo, eu tenho um grande cliente que não conhece a palavra, mas um homem íntegro, muito gente boa, e ele foi numa palestra e quando eu cheguei para atender depois de uma semana, ele falou, você conhece deixa eu mostrar aqui esse pastor aqui, e ele me mostrou o vídeo seu. Ele falou só, esse aqui é o meu pastor, por causa desse aqui eu vou na igreja, por sua causa eu não vou não. Mas eu fiquei espantado, e eu só, nessa frase que ele pegou, nesse meio tempo lá, você estava falando de sexo. E ele falou assim, mas todo pastor fala de sexo assim na igreja? Eu falei assim, não, Deus ele é um diferenciado, mas está lá na nossa igreja. Então isso me surpreende como que o senhor consegue chegar nas pessoas que a gente não consegue. Exatamente, eu acabei me tornando o primeiro contato, sabe? Exatamente, você lançou a sementinha. Exatamente, eu faço o primeiro contato, o cara começa me ouvindo, termina te ouvindo, entende? Mas ele precisou do primeiro contato para quebrar o gelo. Então ele viu um evangelho mais informal, uma coisa mais suave, entende? Que não negocia com pecado. E realista, né? Certo. É verdade. E não negocia com pecado. Pastor Cláudio, o senhor é um homem realizado? Sim, sou muito realizado.
Eu confesso a você que hoje eu não preciso de nada mais para ser feliz. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Se você me perguntar o que te falta para ser feliz, não me falta nada. E o que é sucesso para o senhor? Sucesso para mim é um sono tranquilo. Sucesso para mim é poder fazer as coisas e saber que Deus está olhando e eu não precisar me envergonhar de nada. Sucesso para mim é poder viajar sozinho e manter do lado da minha cama um espaço vazio onde eu posso olhar e saber que eu tenho alguém para ocupar e não preciso botar ninguém ali, certo? É poder andar de cabeça erguida por onde eu ando, não ter medo de ninguém, usando uma palavra profética que pudesse me mascarar. Isso para mim é sucesso. Não tem, vamos dizer, rabo preso com ninguém. Não, é ter o dinheiro suficiente para comprar o que eu preciso, certo? E olha que eu não preciso de muita coisa. Certo? Mora ainda em Xerém? Moro em Xerém, certo? Minha igreja é lá em Xerém, então aprendi, certo, que é melhor ser criticado pelos sábios do que elogiado pelos tolos. Então eu levo minha caminhada mais ou menos por aí. E passou para finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Mas a mensagem que tem muita gente desistindo, muita gente com potencial, muita gente que tem sonhos, ambição, mas o diabo tem roubado isso. Eu acho que o senhor passou por um momento, né, na sua vida muito difícil que o senhor não imaginaria, mas nunca chegar onde é que o senhor chegou. Certo. Deixa uma mensagem para a gente. Falar de persistência é uma das coisas que eu mais busco fazer, porque apesar de desistir ser uma opção, ela não é a opção certa a ser tomada. Ao longo da história nós vamos enfrentar muitos desafios, mas eu queria dizer a você que está nos assistindo, se você tentar sozinho, certamente vai fracassar. Agora existe um Deus que pode fazer por você o que ninguém pode. E uma das coisas que Ele pode fazer por você é te dar forças para você superar os obstáculos e alcançar seus sonhos. Conheça esse Deus, um evangelho sem fronteiras que pode mudar a sua história. Que Deus te abençoe. Amém. Pastor Cláudio, eu quero te agradecer. Para mim é uma honra estar entrevistando o senhor. E eu costumo dizer que eu me espelho em pessoas boas, né? E o senhor, para mim, é um espelho. Muito obrigado. E eu quero que essa palavra entre no seu coração. Se seus sonhos já foram, né, esquecidos, resgate esses sonhos. Tenha perseverança. Veja de onde o pastor Cláudio veio e de onde ele está. Mas com a certeza que Deus tem o melhor para você. Deus abençoe sua vida. Boa noite a todos.